Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo do canal Estuda Cabra e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu tô aqui, cara, para falar sobre um assunto muito interessante. Eu fiz até uma colinha aqui e tal. Esse assunto é o seguinte: a gente vai falar sobre as maneiras de estudar para a prova do Enem. E dentre todas as maneiras, várias maneiras que existem para você fazer isso, existem duas que mais chamam a atenção e são as principais quando a gente fala sobre estudo planejado para a prova. Que essas duas maneiras são: você pode estudar utilizando cronogramas de estudo, ou então você pode estudar somente por questões. E hoje nesse vídeo aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai comentar sobre esses dois métodos de estudo. Eu vou falar dos pontos positivos de cada um, depois eu vou falar dos pontos negativos de cada um, certo? E aí, no final, eu vou dar um veredito aqui sobre essas duas maneiras de estudar, o que você poderia fazer, e falar um pouco da minha experiência, porque eu já estou estudando para o Enem pelo terceiro ano seguido, e eu já tive um resultado bem legal no Enem passado. Eu vou contar para você o método que eu utilizei, se eu utilizei cronograma, se eu utilizei somente questões, certo? Então fica até o final do vídeo, vai ser bem legal, vai ser enriquecedor para o seu arsenal aí de conhecimentos. Antes de começar a falar sobre os pontos positivos e os pontos negativos de cada um desses métodos aí, eu vou só comentar um pouco o que é cada um desses métodos de estudo. Quando você utiliza cronogramas, o que é um cronograma de estudo? É nada mais nada menos que uma lista, certo? De cada matéria. Você tem lá matemática, e aí você vai ter a lista dos conteúdos de matemática elencados, certo? Do começo até o fim. Você tem o básico, e aí você vai aumentando aqueles conteúdos ali. Você começa ali pela matemática básica, depois você chega em conjuntos, posteriormente funções. Isso é um cronograma, ele segue uma lógica, certo, de conteúdos elencados. E aí quando você estuda por cronogramas, o que você está fazendo? Nada mais, nada menos que estudando cada um desses conteúdos em sequência, através dessa lista que você tem. Quando a gente fala de estudar por questões, e aí já é um pouquinho mais complexo, que existem várias maneiras de você estudar por questão. Inclusive, se você tem bastante curiosidade sobre esse método de estudo por questão, você comenta aí e pede para que eu faça um vídeo, peça para que eu faça um vídeo mais focado só em estudo com questões, que eu posso até fazer esse vídeo. É uma maneira de estudar que eu tenho pesquisado bastante. Eu estou bastante interessado nessa área de estudo por questões. Beleza, pessoal, agora a gente vai para os pontos positivos de estudar utilizando cronogramas. Só que antes de falar isso, eu quero que você dê um joinha nesse vídeo aí e compartilhe com seu amigo que está interessado nesse tipo de conteúdo sobre educação, sobre estudo, sobre Enem. Beleza? Agora vamos aqui. Pontos positivos de estudar utilizando cronogramas. O primeiro dos pontos positivos é a previsibilidade. Quando você estuda utilizando cronogramas, você tem uma maior previsibilidade do seu estudo. Por quê? Porque você está estudando utilizando uma lista, então você sabe quantos conteúdos você estuda por dia, quanto tempo você leva para assistir cada um dessas aulas, fazer os exercícios e tudo. Logo, você vai ter um maior controle do seu estudo. Você vai saber quando você vai começar e quando você vai terminar. É lógico que vai ter alguns probleminhas, você pode enfrentar algum probleminha ou outro. Algum dia você não vai conseguir estudar e aí você vai ter que repor aquele dia. Mas, de um modo geral, você tem muito mais controle e previsibilidade dos seus estudos quando você utiliza cronogramas. Outro ponto positivo de você estudar utilizando cronogramas é justamente a sensação de aprendizado. O que seria essa sensação de aprendizado? Quando você estuda utilizando esses cronogramas, você está basicamente ali, você estuda assistindo algumas videoaulas, e aí você sentado de uma maneira totalmente passiva assistindo videoaulas, você tem aquela sensação que lhe acalma, uma sensação que você pensa assim: não, tá tudo bem, eu estou assistindo aulas. Isso faz com que você fique mais motivado para continuar, porque aí você está vendo o resultado, você é como se estivesse vendo o resultado, né? Porque você está assistindo a aula e você está vendo que o seu estudo ele está avançando, você está marcando ali na listinha: ei, terminei esse conteúdo, terminei aquele, e aí você vê que o seu estudo está avançando. Então isso acaba por lhe motivar mais e mais a continuar estudando. Isso é um ponto positivo. Outro fator positivo é a organização que o estudo por cronogramas ele possibilita. Quando você estuda utilizando esse método, você consegue se organizar muito mais.
Você consegue planejar o que você vai estudar naquele dia. Ah, hoje eu vou estudar cinemática, em física, em matemática, eu vou estudar a teoria dos conjuntos. Então você consegue separar melhor os conteúdos, se organizar melhor e estudá-los. A organização, ela conta muito. Se você acaba por se organizando mais, você consegue administrar melhor os seus estudos. E isso no final vai fazer uma diferença para você. Agora que eu falei alguns pontos positivos de você estudar utilizando esses cronogramas, eu vou falar alguns pontos positivos de você estudar utilizando questões, certo? Um ponto positivo bem bacana de você estudar utilizando questões é o treinamento intensivo para a prova. Quando você estuda utilizando exercícios e questões, geralmente você está fazendo isso utilizando questões que sejam similares à prova que você vai fazer. Ou seja, você vai estudar utilizando questões que são parecidas com as questões que caem no Enem. Quando você faz isso, você está tendo um treinamento intensivo para a prova. Porque no final das contas, o que conta? É a sua capacidade de resolver problemas. Então, quando você estuda resolvendo questões, você está fazendo um treinamento intensivo só para aquele dia da prova. No dia que chegar a prova, você vai estar bem preparado para resolver aquelas questões ali, se você tiver feito um estudo eficiente utilizando questões. Outro fator positivo, um fator bacana de você estudar por exercícios, fazendo essas questões, é que você foca no mais importante. Ao invés de você perder mais tempo estudando alguns conteúdos que talvez nem caiam na prova do Enem, quando você estuda utilizando essas questões, você já está filtrando aqueles conteúdos que não caem. Porque geralmente os simulados desses cursinhos aí mais conhecidos, você utiliza esses simulados para poder fazer o seu estudo por questões, eles já separam os conteúdos que são mais cobrados na prova do Enem. Quando você faz esses exercícios, você está filtrando aqueles outros exercícios, aquelas outras matérias que não caem. Assim você vai ganhar mais tempo para estudar aquilo que importa. E é justamente pegando esse gancho do tempo que a gente vai falar sobre outro ponto positivo de estudar por questões, que é a economia de tempo. Quando você estuda utilizando questões, você está economizando tempo, porque ao invés de você assistir toda aquela videoaula, certo? Você vai fazer o quê? Você vai focar no mais importante, você vai responder aquelas questões, quando você errar, você vai corrigir, e ao somatório de tudo, quando você for ver o seu tempo de estudo, você vai ter estudado menos tempo. Você vai gastar menos tempo para atingir um resultado que seria igual você assistir muitas aulas e fazer exercícios. Você consegue dar uma otimizada no seu tempo. Outro fator positivo e bastante relevante no estudo por questões são as revisões constantes que você faz. Quando você estuda utilizando essas questões, você está toda hora resolvendo questões que às vezes coincidem os conteúdos. Isso faz com que você nunca passe bastante tempo sem estudar uma matéria. Você está estudando aquela matéria ali, em matemática você faz uma questão de PA. E aí, depois de outro simulado, tem outra questão de PA. Então você vai revisando os conteúdos, aquilo ali se torna corriqueiro para você. Quando você estuda ali por cronogramas, você assiste uma aula de PA aqui, daqui que você assiste a outra aula de PA, vai ter passado ali meses. Beleza, pessoal, depois de ter falado os pontos positivos de você estudar com cronograma e os pontos positivos de você estudar por questões, eu vou falar sobre os pontos negativos de você estudar por cronogramas, começando no primeiro ponto negativo, que é a falsa sensação de aprendizado. O que é a falsa sensação de aprendizado? Quando você assiste aulas, você está utilizando o método de cronogramas e para estudar aqueles conteúdos, você utiliza videoaulas, você está numa maneira muito passiva de adquirir conteúdo. Você está só assistindo, você está só vendo e ouvindo, mas aquilo ali não é o suficiente para que você fixe a matéria. Você tem que fazer exercícios. E muitas vezes você acaba por fazendo pouco exercício porque você quer cumprir o cronograma a todo custo. Isso faz com que você tenha uma falsa sensação de aprendizado. Você está ali assistindo aulas, você está vendo o seu cronograma evoluir, você está marcando ali os conteúdos que você está estudando, só que você não está aprendendo, cara. Você está só assistindo aula. Outro fator negativo de você estudar por cronogramas é os cronogramas não filtram os conteúdos mais importantes. Então você vai acabar estudando conteúdos que não vão cair na prova do Enem. Você vai estudar aquele conteúdo, você vai desperdiçar o seu tempo. Não é nem desperdiçar o tempo, porque todo conhecimento ele é válido.
Mas quando você é uma pessoa que não tem bastante tempo para estudar, esse tempo que você utilizou para estudar aqueles conteúdos que não caem, aquilo ali vai faltar para você estudar um conteúdo que realmente cai, um conteúdo que é realmente cobrado. Então esse é um ponto negativo, não filtra as coisas mais importantes. Um outro fator negativo é, às vezes o estudo por cronograma ele é monótono. O que seria isso? Porque você fica muito tempo numa matéria e aquilo ali acaba cansando você. Você está estudando biologia, aí estuda todo o ciclo celular, né? Estuda todos os conteúdos ali relativos a mamíferos, por exemplo. Às vezes aquilo ali se torna sacal. Você está estudando só aquele tipo de matéria e aí você está avançando lento, você acaba ficando cansado, isso diminui a sua produtividade. Outro fator que você tem que tomar cuidado, é um fator que não é positivo, um fator negativo, é a necessidade de você fazer revisões periódicas, cara. Você tem que fazer umas revisões periódicas quando você estuda por cronograma, porque o primeiro conteúdo que você assistiu no cronograma, depois que passa ali 4 meses, você passou já 4 meses que você não estuda, que você estudou o primeiro conteúdo. Já passou 4 meses que você estudou o primeiro. E aí muitas vezes você não fez bastante exercício daquela matéria e você já esqueceu aquele conteúdo. Você só vai ver novamente se você fizer um simulado e porventura aquele conteúdo caia. Então você necessita de revisões periódicas. Esse é um fator negativo. Porque o estudo por questões ele elimina esse problema, porque você pode estar constantemente vendo aquela matéria. Então ele já elimina a necessidade de você fazer revisões tão bem elaboradas. Agora a gente vai falar sobre os pontos negativos de estudar utilizando questões. O primeiro ponto negativo de estudar utilizando questões é um pouco complicado de estudar utilizando esses exercícios para quem tem problemas com procrastinação. O que seria a procrastinação? É justamente aquela vozinha que diz para você fazer outras coisas ao invés de você estudar. Você tem um pensamento, eu preciso estudar, mas aí você acaba querendo fazer outra coisa. Porque quando você estuda por questões, é um estudo um pouco disperso. Você nunca sabe o que você vai estudar. Você senta ali, começa a resolver os exercícios, mas antes de resolver os exercícios, você não sabe o que você vai estudar. Pode cair uma questão ali de português, sobre alguma literatura, e depois vai cair uma questão sobre interpretação. Você nunca sabe de fato quais são os conteúdos que você vai estudar naquele momento. Isso causa um pouco de preguiça em você. Às vezes você tenta procrastinar porque você não sabe o que você vai estudar. Um outro fator negativo de você estudar utilizando questões necessita de um fundamento teórico. Quando você estuda fazendo esses exercícios, você necessita de um fundamento teórico, nem que seja mínimo. Você não vai fazer uma questão ali de análise combinatória sem saber nada do conteúdo. Você tem que saber pelo menos algum embasamentozinho teórico para você poder fazer o exercício. Esse é um fator negativo. Você já tem que ter um certo conhecimento daqueles conteúdos para que você consiga fazer exercícios e tal. Outro fator negativo é a sensação de você não progredir. O que é essa sensação de não progredir? É porque quando você estuda dessa maneira, por questões, você tem uma falsa sensação que você não está conseguindo progredir. Porque você não tem aquele cronograma para seguir. Então você fica com uma certa insegurança. Poxa, será que eu vou conseguir estudar todos os conteúdos ou não? Isso acaba afetando um pouco o seu psicológico. Ufa, pessoal, eu já falei sobre os pontos positivos e negativos de cada um desses métodos, certo? Agora eu vou falar sobre a minha opinião pessoal, cara. O que eu venho enfrentando nesse ano de 2021. Seguinte, pessoal. Esse ano aqui eu resolvi estudar utilizando questões. Só que esses pontos negativos que eu falei no vídeo, eles estão me atrapalhando um pouco. Depois de pensar sobre esses pontos negativos, eu cheguei até uma conclusão. Possivelmente, se eu precisar estudar novamente para o Enem, eu vou utilizar um método híbrido. O que seria isso? Eu vou sim utilizar cronogramas, porém aqueles cronogramas, os conteúdos, eles só vão ser um guia para que eu faça exercício daquela determinada matéria, certo? Eu vou utilizar o cronograma, só que quando eu ver um conteúdo lá, eu vou apenas resolver questões daquela matéria ali, vou resolver listas daquela matéria, daquele conteúdo, e aí quando eu ver que o meu percentual de acertos está muito baixo naquele conteúdo, aí talvez eu vá para videoaula ou para alguns livros
E aí, para eu conseguir reforçar aquela teoria, e eu passo para o outro conteúdo, vejo aquele conteúdo lá, assisto aulas somente se eu não tiver uma taxa de acerto suficiente, e aí assim eu vou seguindo. Eu acho que se eu misturar o que tem de melhor num método, juntamente com o que tem de melhor no outro método, eu consigo fazer um método híbrido, o que faça com que eu tenha mais segurança nos meus estudos, não deixe passar nenhum conteúdo. Por fim, eu quero agradecer a você por ter assistido esse vídeo aqui. Desejo a você excelentes estudos. Até a próxima. Valeu!